Nessa aula a gente vai falar de algarismos significativos. Os algarismos significativos são aqueles que têm relevância, ou seja, importância, na precisão de um certo valor. Por exemplo, quando você vai fazer uma medida, você vai medir uma estrada, né? Vai medir um terreno, vai medir a altura de um prédio, tá certo? Nessa medida, você consegue um determinado grau de precisão dependendo do instrumento que você utiliza, beleza? O número que você vai obter, que vai determinar esta quantidade, né, da grandeza, este número é composto de algarismos, beleza? O que são desses algarismos? O que são os algarismos significativos? Então, são todos aqueles que tem relevância, ou seja, importância na precisão do número. Então, não estou preocupado se é grande ou se é pequeno, mas se é preciso ou mais preciso ou menos preciso. Compreendeu? Vamos entender isso com um exemplo. Olha só, imagina que você encosta lá numa parede onde tem uma régua grande, né? Você vai medir a sua altura, né? Então, a pessoa aqui foi, vamos botar o João aqui, olha só, ele foi lá medir a altura. Aqui eu fiz uma lente, né? Aumentei esse pedacinho aqui da minha régua para a gente imaginar melhor a situação, tá bom? Então observa, até aqui seria 1,80 m, né? A marquinha dele lá na parede, na régua, na verdade, apareceu aqui nessa posição. Observa que até aqui seria 1,85 m, aqui você tem 6, 7, 8, 9, né? Então 6, 7, 8, 9, 1,90 m. E a gente pode, com alguma certeza, dizer que ele tem mais de 1,85 m. Você concorda comigo? Ó, tá acima. Olhando direitinho, se aqui a marca está o 6 e aqui o 7, eu também posso dizer que ele tem mais de 1,86 m. Mas não chega a 1,87 m. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer que ele tem 1,86 m, né? Então, 6, mas não 7, não botei 7, um pouco abaixo. E eu posso botar mais um algarismo que represente aqui esta quantidade. Repare que ela é imprecisa, né? Eu vou fazer uma estimativa, mas ela existe. Eu sei que ele está mais próximo do 1,87 do que o 1,86 m. Então eu vou estimar aqui, vou dizer que é 1,868. Tá legal? Repare, você percebeu que esse último algarismo eu meio que não chutei, porque eu usei o bom senso, eu olhei para a minha régua, mas eu dei uma ajeitada, tá certo? O meu instrumento não permitiu. Dependendo do instrumento, você consegue mais ou menos precisão, beleza? No nosso aqui, deu para chegar nesse valor, ok? Muito bem. O que são os algarismos significativos? Repare, este primeiro, eu vou dizer que ele é um algarismo correto, vou chamar de C. O 1 é correto, eu tenho certeza que ele está acima de 1,80 m. O segundo também é correto, eu vou dizer que eu tenho certeza que ele está acima de 1,80 m, afinal passou do 1,85 m. O terceiro também, ele também passou, então ele também é um algarismo correto. Mas olha para esse cara aqui, o 8, eu vou chamar de algarismo duvidoso. Guardou? Algarismo duvidoso. Nesse meu exemplo, os 4 algarismos são significativos, todos eles têm relevância na precisão. Mas professor, o 8 lá não é preciso? Sim, mas tem relevância, tem importância. Ele me diz alguma coisa, ele me diz que está mais próximo de 1,87 do que 1,86. Então ele sim, ele é um algarismo significativo. E daí você vai entender o seguinte, vamos lá. Não importando aqui a posição da vírgula, tá? O 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, neste exemplo, beleza? Sendo que o último é duvidoso. Sempre o último algarismo vai ser o algarismo duvidoso. Ele é significativo e duvidoso. Para concluir esse exemplo, eu posso dizer que ele tem este último, o algarismo duvidoso, um algarismo duvidoso, beleza? E ele tem 4 algarismos significativos, ok? Para agora concluir, é simples assim, não é mais difícil que isso não. Mas para concluir, existem algumas regras aí para casos específicos, a gente vai fazer uma série de exemplos, tá bom? Só para finalizar aqui então, veja bem, o último algarismo, o último
dos algarismos significativos sempre será o algarismo duvidoso, tá bom? Poderíamos botar mais algarismos duvidosos, mas veja, se você já está chutando 8 aqui, daqui para cá fica pior ainda. Então, definimos só um duvidoso, o último algarismo. Vamos embora então ver alguns exemplos, vamos lá. O número 3, composto de um único algarismo. Sim, quantos algarismos significativos? Um único, o próprio 3, tá legal? E o 38? O 38 tem dois algarismos significativos, o 3 e o 8 têm relevância na precisão da minha medida, dois algarismos. E o 3,8? Perceba que a vírgula aqui não vai fazer diferença, tá certo? Eu continuo tendo dois algarismos significativos. Então, mais uma vez, reforçando, a importância a relevância na precisão e não no tamanho. Não é se é maior ou se é menor, mas se é mais ou menos preciso, tá? Então o 3 é importante, porque eu sei que mede 3 alguma coisa, e o 0,8 também é importante, apesar de o 8 aqui ser duvidoso. Por quê? Poderia ser 3,85, 3,9, 3,7, né? A mesma coisa lá para cima, poderia ser 39. Então, o último sempre é duvidoso. Mas aqui eu tenho também dois algarismos significativos. Tá fácil? Eu acho que agora você já mata. Quantos tem aqui no 437? Isso mesmo, 3 algarismos. E no 4,37? Sim, 3 algarismos significativos. E agora começam a vir as dúvidas, né? Quando aparece o zero, fala, e agora? O que eu faço? Gente, a partir de agora, quando eu falar 1 e quando eu falar 1,0, eu estou falando de coisas meio que diferentes, tá certo? Por quê? Cara, quando você escreve 1,0, você está dizendo que a segunda casa aqui é zero. Zero é um número, tá certo? Então, eu tenho aqui dois algarismos significativos, tá? Não é 1,1 nem é 1,2, é 1,0. Tudo bem, o zero é o último algarismo significativo e é duvidoso, mas ele está me dizendo algo, tá bom? Se eu escrevesse só 1, né, eu não saberia que é zero, podia ser 1,2, 1,3, 1,4, 1,0, está dando importância à precisão, é relevante para a precisão, tá bom? Então estou bem próximo do 1 de verdade. 7,03, bom, aqui não tem dúvida, né, não tem importância, 1, 2, 3... são 3 algarismos significativos, né? Ele no final, né, como aparece aqui agora também, é que pode gerar alguma dúvida. Não se preocupe, ele vai ser computado sim, como se fosse qualquer outro algarismo. 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, beleza? E o 70? Sim, 2 algarismos significativos. Galerinha, até aí moleza, né? Muito fácil, tá certo? Quase que não precisava dessa aula, mas eis que surgem justamente os casos especiais. E presta atenção agora, porque vai ser importante, é fácil, mas é importante para que você possa assistir as outras aulas depois com as operações e também quando você falar em notação científica, tá? Então, bora prestar atenção. Repare que nessa lista de exemplos aqui eu começo com os zeros, não do lado direito, tem alguns do lado direito, mas também do lado esquerdo, que não tinha aqui na primeira lista, tá? Então, observa bem isso, ok? Você já deve ter ouvido falar a expressão, né? O fulano, o ciclano é um zero à esquerda, quer dizer que a pessoa que naquele ponto ali, ele não serve para absolutamente nada, né? Esse é o significado do zero à esquerda, ele não vale. Sim, o zero à esquerda não é algarismo significativo, tá bom? Porque, na verdade, por exemplo, 0,3 poderia ser 3 vezes 10, né? Você poderia botar uma potência de 10 do lado de lá, é só o deslocamento da vírgula. Então, adotamos o seguinte, 0 à esquerda não é significativo, portanto, em 0,3 você tem um único algarismo significativo, que é o 3. Ficou claro isso? Nunca, pode ficar tranquilo, 0 à esquerda nunca vai ser, tá certo? A não ser que antes, né, antes do 0, você tenha algum valor. Olha só aqui, 1, 2, 3, todos esses 3 zeros aqui não são significativos. Então aqui você vai ter também um único significativo. Agora dá uma olhada nesse, cara, 0,300. Este zero não é significativo, tá, à esquerda. Aqueles dois são significativos, porque eu estou dando precisão para esta casa decimal e para essa também. Apesar de duvidosa a última, né, eu estou dando relevância, importância na precisão desse número. Então,
esse aqui vai ter 1, 2, 3 algarismos significativos. Ficou claro? Zero à esquerda você não conta, os zeros à direita você conta. Tranquilo? E quando eu falo a esquerda de um número diferente de zero e a direita de um número diferente de zero. Tá bom? De 1 a 9. Beleza? Muito bem. E a outra regrinha que vai ser importante, especialmente em notação científica, vai ser quando você tiver um número vezes uma potência de base 10, tá certo? Então todos os exemplos aqui, repare, são um número multiplicado por uma potência de base 10. A potência de base 10 normalmente tem a ver, por exemplo, o K é 10 à terceira, não é isso? Que é de quilômetro, é o de quilo, né? Quilo, no quilômetro, no quilograma, etc. Ele vale 10 à terceira. Então, o que acontece aqui? Eu vou desconsiderar as potências de 10 na hora de computar os algarismos significativos. Facinho? Então, veja bem, esqueço o 10 à terceira e olho para esse número somente. 2,5 tem 2 algarismos significativos. Esquece o 10 à terceira, eu tenho 3 algarismos significativos. Aqui vai ter gente que vai se questionar, falar, mas professor, eu não podia tirar esse zero aqui? Poderia. Mas no momento que você põe o zero, você está garantindo que naquela casa há alguma precisão, mesmo que duvidosa, mas faz parte, tá certo, da precisão do número. Você já sabe que não é 52, 53, está bem próximo ali do zero. Você entendeu? Ok. Então você tem 3 aqui. Desconsidera aqui o expoente negativo, tá tudo bem, não tem problema. Na verdade, ele só mexe com a posição da vírgula, né? Tá certo? Então o que acontece aqui? Você vai desconsiderar o 10 a menos 2, tá certo? E vai contar 1, 2, aqui você tem 2 algarismos significativos. E agora responde para mim este terceiro. Não podia ser 5 vezes 10 à quinta? Pois é, mas dependendo da área da ciência que você estiver trabalhando, você está precisando, está necessitando deste grau de precisão. E veja, estamos pensando na relevância na precisão de um valor, e quando você escreve 500 aqui, você está garantindo precisão nessas duas casas, tá certo? Você está dando uma certeza. Se você passar esses 2 zeros aqui e puser a quinta, você vai perder esse detalhe técnico, essa importância que está sendo dada nesse momento. Então aqui você tem 3 algarismos significativos. Tá bom? Galerinha, é o seguinte, espero que você tenha entendido o que é algarismo significativo. Agora a gente precisa fazer conta com isso, a gente precisa trabalhar com notação científica e vou precisar que você assista a outras aulas. Tem um conjunto de aulas aí que formam um pacotinho que estão interrelacionadas. Eu vou colocar os links todos na descrição. Se você compreendeu, vou pedir para você, deixa aí seu comentário, compartilha com seus amigos, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.